Stephanie, me desculpe de te fazer esperar, minha querida. Boa noite para você, que eu aqui emendei nos argumentos, fui lendo os comentários todos, enfim, que a gente foi acompanhando essa sessão, então, boa noite, obrigada, seja bem-vinda ao Cultura Brasileira, inclusive, né? E é isso, minha querida, vamos trocar ideia, conversar, eu sei que você está aí em Portugal, vamos tratar dessa questão, inclusive, também, né? Da cassação do deputado Glauber Braga, entre outros assuntos. Mas, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Thalita. Para todos. O microfone está saindo? Agora sim. Agora você está conseguindo ouvir, né? Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. E assim, não tem problema não, porque eu estava aqui ouvindo você falando muito bem, inclusive, né? Vi o vídeo da Erundina, né? A gente até comentou aqui em off a força que essa mulher tem, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento em que o nosso futuro, né? O futuro da classe trabalhadora está em jogo, então a gente tem que falar sobre isso, é importante. E que bom, vamos lá, vamos trocar uma ideia. É isso. Stephanie, a gente estava até conversando um pouco mais cedo, né? A gente tem outros assuntos para tratar aqui, para conversar. Eu queria muito, acho que a gente quer muito te ouvir, você que está em Portugal, em razão, inclusive, dessa atmosfera, né, que a gente está atravessando a partir desses últimos acontecimentos em relação ao Trump e essa guerra de tarifas, que agora está muito declarado que é contra a China, né? A partir desse último acontecimento. Mas eu queria pedir para você, que é membro do Partido Comunista Português, além de jornalista, né, escreve para o Opera Mundi, tá atuando sempre, você queria te ouvir mesmo como é que você tem avaliado sobre essa questão da esquerda mesmo. Né, acho que, em particular, do que você tem acompanhado um pouco aqui do governo do presidente Lula atual, da nossa conjuntura aqui, de tudo que está colocado, mas, no geral mesmo, a partir dessa conjuntura de extrema-direita e esse tipo de postura que a gente está acompanhando, como a gente viu desse processo do Glauber Braga. Bom, eu vou então começar falando sobre esse caso do Glauber, né, que é nitidamente um caso de perseguição, né? O Glauber Braga, ele é reconhecido por ser um deputado de enfrentamento, né, que coloca o dedo aí na ferida dos poderosos, que briga, que defende os direitos da classe trabalhadora. Então, não deveria ser, né? Mas naturalmente ele acaba sendo um alvo dentro do que a gente chama de democracia burguesa, né? Tem alguns camaradas por aí, pensadores marxistas também, que preferem até dizer que nós não vivemos uma democracia burguesa, e sim uma ditadura da burguesia, né? Porque é o que a gente está vendo hoje no Congresso. A maior parte da população que é composta pela classe trabalhadora é a que menos tem voz, né, dentro ali daquele círculo onde os nossos direitos, né, e a nossa vida são decididas. Então, esse caso do Glauber Braga é um caso assim de perseguição e que remete muito, né? Claro, devido às proporções e tal, mas remete muito ao que aconteceu com a própria presidente Dilma, né? Porque a gente sabe que a Dilma ela sofreu um golpe, né? Foi montado aí toda uma farsa, uma estrutura para que ela fosse acusada de pedaladas fiscais, né? E aí a gente viu tudo que aconteceu, a questão, né, do enfrentamento também de uma outra figura, né, o Eduardo Cunha, que depois, né, o Arthur Lira meio que toma esse lugar, né? Então, a gente vê uma perseguição dos poucos direitos que a classe trabalhadora conseguiu conquistar aí desde, né, do fim da ditadura militar e da redemocratização do Brasil. Então, é algo assim escandaloso, porque eles usaram aí um pretexto muito, vamos dizer assim, canalha, né? Quebra de decoro, sendo que no próprio Congresso a gente já viu aí vários outros episódios que sim mereciam ser julgados, né? A gente viu aí casos de transfobia, né, de membros, né, daquele Nicolas Ferreira, os próprios membros do MBL, né, que estão aí na acusação do Glauber Braga, demonstram ou já demonstraram momentos ali de falta de decoro. O próprio relator, né,
da cassação, né, do pedido de cassação, o Paulo Magalhães, ele, né, ele foi o único deputado no Conselho de Ética que votou contra a cassação do Chiquinho Brazão, que hoje é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Então, assim, eu poderia ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos de como esse caso do Glauber é instrumentalizado, né? É uma forma de instrumentalizar e de bater de frente com uma força, com uma voz que leva o interesse da classe trabalhadora, né? Do povo brasileiro, da força popular, para dentro ali do Congresso, né? É claro que a gente sabe que a esquerda, principalmente a esquerda mais radical, né? Ela não tem tanto espaço assim em Brasília, né? No Congresso, mas isso não significa que não existam vozes ali para falar e para lutar pelas nossas reivindicações, né? Então, eu acho que o que está acontecendo com Glauber é lamentável. A última notícia que eu li é de que ele tinha anunciado uma greve de fome, né, até o fim do processo de cassação, e vi também que a Erundina entrou nessa, né, em solidariedade. Então, assim, está demonstrando uma força muito grande, assim como você falou, e o próprio Renato Freitas também, lá no Paraná, né, que Sim. também é outro deputado que está sempre tendo que fugir, né, dessas perseguições que são constantes. Então, eu acho que a gente tem que sim defender, mostrar o outro lado, né, mostrar que se trata de uma perseguição e não de uma verdadeira quebra de decoro, e que o Glauber ele está simplesmente sendo silenciado. Então, é de extrema importância que a gente fale sobre isso, e isso não é algo que acontece só no Brasil, né? Acho que a gente vive um momento, uma conjuntura política mundial em que a esquerda ela está sob ataque, né? Os direitos dos trabalhadores e dos menos favorecidos estão aí cada vez mais suprimidos. Você própria citou, né? Hoje a gente vive aí não só guerras quentes, né? Guerras de conflito armado, mas também a guerra comercial, agora que o governo Trump está traçando aí contra o mundo, né? Até contra os seus próprios parceiros. E isso é algo que, querendo ou não, né, a gente pode fazer esse fio aqui, já que você me perguntou da conjuntura do Brasil, são coisas que interferem a política interna brasileira e a política externa, né? Na hora que você percebe que os parlamentares e a ala do governo mais à esquerda está sofrendo uma pressão, está sendo perseguida, né, você tem que analisar toda essa conjuntura. Então, a gente está nesse momento de que as forças contrárias, né, ao capital, aos interesses da classe dominante, da burguesia, elas vão sofrer algum tipo de retaliação, né? E se a gente olha para o Brasil hoje, eu estou muito mais assim por dentro da política externa, né? Por uma questão lógica. Eu não estou aí no Brasil, não acompanho, né, as questões mais, os detalhes das políticas mais regionais. Mas se a gente olha hoje, por exemplo, para a política externa brasileira, a gente vê uma falta de sintonia, por exemplo, de algumas falas do próprio presidente Lula, de falas dos seus ministros, né? Você falou da questão da guerra tarifária, a gente, né, enquanto o Lula diz que não, a gente vai responder, né, minimamente, nem que seja na questão da reciprocidade, se taxar a gente taxa de volta, a gente vê os ministros do governo Lula tentando aliviar um pouco mais, dizer, foi só 10%, né? Não é bem assim, e sempre naquela política de ficar em cima do muro. Só que, né, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, né, um pouco mais à frente, a conjuntura política está mudando, né? A geopolítica está mudando, as relações econômicas entre países está sofrendo um abalo, e vai chegar um momento que o Brasil vai ter que se posicionar, né? Ele vai ter que decidir qual o caminho que ele quer traçar, qual projeto de nação o Brasil quer abraçar. E nesse momento, com tudo isso, com a perseguição do Glauber e com todas as outras coisas aqui que a gente está acompanhando, não está um lado bom para nós, né? A maioria, nós, classe trabalhadora. Então, tem que ter enfrentamento, né? Tem que ter luta, tem que ter povo na rua, tem que ter o trabalho jornalístico de extrema importância, né, para sempre estar falando sobre essas questões e mostrando também o nosso lado, né, o lado do trabalhador que vive, né, que sobrevive graças à sua força de trabalho, né?
Acho que você trouxe um ponto importante até, e até te perguntar sobre isso, né? Porque o presidente Lula, o que me parece, do ponto de vista internacional mesmo, né? Ele tem feito encontros, ele foi recentemente ao Japão, e ele fez ali declarações abertas sobre a sua defesa mesmo ao comércio, ao livre comércio, né? Assim, a coisa tá tão nesse nível que a gente tem hoje um social-democrata, digamos assim, né? Um ex-operário alinhado à esquerda, histórico, defendendo o livre comércio, e um representante da extrema-direita, né, que está com esse caráter protecionista, nessa loucura e etc. Mas, enfim, as coisas como estão colocadas atualmente. E aí é isso, né? Hoje, inclusive, o presidente Lula fez um encontro com a presidenta do México, com a Cláudia Sheinbaum. Ele tem feito essas costuras mesmo, que me parece, Stephanie, que ele está tentando, digamos, correr por fora, né, para tentar ver como é que ele vai, ou se vai, como que vai ser em relação a essa resposta, a essa, digamos, ofensiva do presidente Trump, né? E a partir disso, o que a gente vê aqui internamente são algumas medidas, por exemplo, de caráter liberal, né? De caráter de tentar fazer uma saída a partir dessa lógica. Então, por exemplo, a gente teve um anúncio de um investimento bilionário da empresa Mercado Livre, que vai começar a operar aqui no Brasil. Já tem até algumas manifestações em relação às questões trabalhistas, né, das relações, das condições dos trabalhadores, uma denúncia do próprio vereador, agora Rick Azevedo, que faz justamente um questionamento ao presidente em relação a isso, está lá na conta dele. Então, eu queria saber como é que você consegue avaliar esse posicionamento do presidente Lula nesse caráter mesmo, né, do ponto de vista econômico, porque também tem outros. Que aí eu quero te perguntar, a gente vai falar, por exemplo, em relação à questão da Palestina, de Gaza, enfim, ao genocídio que segue, mas a gente vai falar sobre isso também mais um pouco, mas eu queria te ouvir em relação a como é que você está observando sobre essa postura mesmo do presidente, a partir dessa questão mesmo do ponto de vista mais econômico mesmo, né? Político, mas e econômico. Tá no silencioso, tá mutado. Aí. Agora foi. Eu acho que você usou uma frase que resume bem, né? Correr por fora. Você falou, né, do encontro do presidente Lula com a Sheinbaum, presidente do México, que foi hoje na reunião do CELAC, né, que ocorreu em Honduras. E com certeza tudo isso que está acontecendo, né, toda essa guerra tarifária que está acontecendo e que, querendo ou não, atinge todos os países, incluindo o Brasil, foi pauta. Eu ainda não consegui ler, né, quais foram os resultados da reunião, mas possivelmente se conversou sobre isso, né? E eu tenho, assim, enxergado o governo Lula muito tímido, né, em relação a essas imposições que vêm ali, né, do imperialismo estadunidense, né, que vem dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo tentando fazer ali um jogo de cintura, né? Tentando falar sobre a questão do fortalecimento regional, né? Bater em questões que envolvem, né, os interesses do Brasil, de interesses internos brasileiros, mas ao mesmo tempo sem tocar diretamente nas estruturas, né, nessas estruturas de poder, né, na estrutura do neoliberalismo, né? Tanto que a gente vê que várias promessas do governo Lula até agora não foram implementadas, né? A gente não vê o governo Lula falar, por exemplo, de reforma agrária, né? A gente não vê o governo Lula falar sobre... teve até umas polêmicas muito recentes em relação aos cortes dos direitos da classe trabalhadora, né? Tem também essa questão do imposto, né? Da isenção do imposto para quem recebe até X salários. E enquanto isso, a gente não vê o mesmo comportamento, né? O mesmo tipo de taxação para a burguesia, né, para quem realmente detém o capital no Brasil. Então, assim, eu sinto que o governo Lula, e o próprio Lula tem um certo cuidado, né? Porque, querendo ou não, o Lula, um pouco antes da eleição do Trump, o Lula ele tomou posições
que eu sinceramente achei que foram posições errôneas, né? Por exemplo, em declarar voto aos democratas, né? Em dizer que preferia que os democratas ganhassem nos Estados Unidos. Isso coloca o Brasil, né, numa posição muito delicada, porque esse não é o papel do presidente, né? Eu acho que o presidente ele tem que manter ali as suas atenções para os seus assuntos internos e não tentar interferir em coisas que lá na frente podem prejudicar. E aí os democratas não ganham, quem ganham são os republicanos, o governo Trump. E aí volta toda isso que você falou, um posicionamento extremamente protecionista, né? Um ataque ferrenho aos países membros do BRICS, que inclusive o Brasil é um dos países do BRICS, né? Essa política agressiva, né? De guerra comercial, que pode desembocar em outros tipos de conflito, né? Porque é só lembrar aí que as guerras que a gente teve no século XX, elas começam, né, de crises tarifárias. Então, eu vejo o governo Lula tentando tratar as coisas com muito cuidado, até porque a gente sabe que a extrema-direita no Brasil ela está viva, né? Ela está se reorganizando. E com a eleição do Trump e com essa ascensão da extrema-direita aqui na Europa, né? Vocês devem estar acompanhando o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na França, aqui em Portugal, a gente também tem a ascensão da extrema-direita, né? Apesar que o governo aqui caiu, a gente vai para a terceira eleição em 3 anos de um novo governo, mas o último que havia sido eleito era um governo de direita, né, onde a extrema-direita teve uma ascensão assim, absurda, histórica, né, desde a democratização aqui de Portugal, né, desde o 25 de abril. Então, assim, a gente está passando por um momento assim, muito turbulento, né, e aí eu volto para aquilo que eu disse na fala anterior, de que vai chegar um momento que o Brasil ele vai ter que tomar um lado. E aí, quando eu digo que o Brasil tem que tomar um lado, não é um lado só em relação a governo, em relação a um projeto de nação, né? São medidas de Estado, de soberania nacional, né? O que o Brasil quer, o que o governo Lula quer. A China, por exemplo, nessa questão que você falou da globalização e do livre mercado, essa foi uma política, né, criada pelos Estados Unidos, imposta pelo imperialismo estadunidense no mundo. Entretanto, a China, ali na década de 90, e até mesmo a Rússia, no final ali do século XX, início do século XXI, percebeu que poderia desenvolver o seu país, desenvolver a sua economia, se aproveitando dessa questão da globalização. Só que a diferença, por exemplo, de China, principalmente a China, para os Estados Unidos, é que a China tinha um projeto de país, tinha um projeto de nação, né? Eles tinha-se ali a consciência de que a China ultrapassaria momentos difíceis, tanto que a gente pode, se a gente pegar na história, foram gerações da classe trabalhadora chinesa que, né, deram a vida, né, realmente trabalharam ali imensamente para hoje a China ser a potência que é. Mas ali existia, né, um projeto. Então a China ela se preocupou em não só oferecer mão de obra barata, né, mas investir em infraestrutura, educação, desenvolvimento tecnológico, bem-estar social, né, tinha ali um projeto de país, coisa que os Estados Unidos parece que, né, perdeu a mão ali, tanto que hoje a população estadunidense está aí, né, a classe trabalhadora estadunidense está na degola, né? E todas essas decisões, querendo ou não, elas refletem, né, nas políticas do Brasil, nas políticas da América Latina, porque essa construção, né, essa globalização, como você disse, ela é muito complexa, ela foi sendo desenvolvida dentro de várias coisas complexas, onde cada país tem ali uma particularidade. O Brasil, por exemplo, ele tem que ver olhar para essa questão das taxações, por exemplo, e olhar, qual que é o meu relacionamento, qual que é a minha balança comercial em relação aos Estados Unidos, né? Qual que é o meu envolvimento em relação à China, né? Aí, se você olha para os países do BRICS, qual que o que eu posso ali ter, né, de bom, o que eu posso trazer de bom para o meu país, para o desenvolvimento do meu povo em relação à Rússia, à Índia, à Arábia Saudita, que são países que convergem em algumas coisas, mas divergem em outras, né, de forma assim muito abrangente. Então, resumindo, né, eu acho que o governo Lula ele está muito tímido, né, em algumas na tomada das decisões. Entendo que também tem aí um governo que desde o início está sob ofensiva, né? Como eu disse, a extrema direita não está morta,
Só você vê aí que até hoje tem gente, depois de tudo que aconteceu, tem gente que pede a anistia ao Bolsonaro, que apoia, né, essa ofensiva dele, da anistia, de tentar reverter essa situação. Então, infelizmente, nem tudo é como a gente quer que seja, né? Claro que eu queria que o governo Lula fosse muito mais, um governo muito mais popular, né? Um governo que não fechasse com medidas assim neoliberais, como essa mesma, essa própria notícia que você trouxe, né? Do Mercado Livre, né? Desse investimento internacional, né? Dessa desproteção que a classe trabalhadora tem graças à agressão do capital financeiro, né, estrangeiro. Então é isso. Eu acho que o Brasil ele tem uma política interna muito assim liberal, né, com toques ali sociais, né, com alguns projetos que o governo briga para que sejam pelo menos mantidos, e uma política externa tímida, né, com muitas contradições. Seria mais ou menos isso. Bom, e aí, teve uma pessoa aqui que até antecipou a minha próxima pergunta, né? A gente está em sintonia, viu, Júnior? Eu ia te perguntar isso, né? Como é que, aqui o Júnior dizendo, seria legal ouvir a Stephanie a situação do movimento comunista em Portugal. Aqui muito se debate sobre a questão da relevância ou irrelevância do movimento comunista brasileiro. Gostaria de saber se é algo generalizado. Como é que é ser comunista em Portugal e como é que está a situação do Partido Comunista em Portugal, Stephanie? Bom, eu acho que hoje só está fácil ser comunista na China, né? Acho que tá só lá que está um pouco mais tranquilo. Mas, bom, o Partido Comunista Português, né, o PCP, é um partido que tem uma representação parlamentar aqui, né? Ele está na política institucional, mas é um partido que nunca, jamais abriu mão da luta das ruas, né? Porque Portugal foi um país que viveu a maior ditadura, né, da Europa, foram 40 anos, 48 anos de ditadura salazarista, e inclusive muitos dos atrasos estruturais que Portugal tem são herdados desse período aí de trevas, né? Então, o Partido Comunista ele teve que aprender a sobreviver e a militar em condições assim muito adversas, muito extremas, né? E os militantes até hoje valorizam muito isso e colocam isso em prática, né, nas suas ações do dia a dia. Claro que a ascensão da extrema-direita, né, e o discurso de uma social-democracia portuguesa que fecha muito mais com a direita, né, muito parecido nesse caso com o Brasil, que fecha muito mais com a direita, né, e às vezes até com a extrema-direita do que com os partidos mais à esquerda dentro do parlamento. Claro que isso provocou aí alguns choques, né, principalmente em relação às últimas eleições, onde o PCP não teve um resultado positivo, né? A esquerda, como um todo, não teve um resultado positivo, mas o PCP perdeu, né, cadeiras dentro do parlamento. Só que aqui as coisas mudam muito rápido, né? A gente teve aí essa eleição do PSD, que é um partido de direita, inclusive é o partido do Marcelo Rebelo, né, o presidente de Portugal, que está sempre aí no Brasil, e com ali meio que uma junção à extrema-direita, né? Então, o PCP se manteve extremamente combativo, né? Tentando levar para a discussão institucional e para as ruas os verdadeiros debates que interessam à população, né? E quando eu falo população, são os portugueses, os imigrantes, né? A classe trabalhadora como um todo. Porque hoje a gente vive, Thalita, aqui em Portugal, uma crise absurda em todos os setores. Praticamente nós temos greves toda semana, em quase todos os setores, né? Na semana passada teve aqui uma grande manifestação da maior central sindical de Portugal, a CGTP, né, pedindo o aumento de salários. Portugal tem hoje um dos salários mais baixos, né, da União Europeia, e a gente vive uma crise de habitação, assim, absurda. Se eu não me engano, Lisboa é o país do bloco que teve o maior aumento no valor do aluguel, né, das rendas, que eles falam aqui, e a gente sabe que isso se reflete por conta de decisões e de políticas voltadas para o neoliberalismo, né? A gentrificação dos centros urbanos daqui, né? O investimento em turismo, mas sem infraestrutura, né?
obedecer de olhos fechados tudo que vem da União Europeia, né, que é algo que o Partido Comunista bate muito, né, nessa tecla de que Portugal não tem hoje uma soberania econômica, né? Hoje, Portugal, tudo que é decidido pelo Banco Central Europeu, tudo que é decidido em Bruxelas, Portugal tem que acatar, né? E querendo ou não, isso traz impactos tremendos, né? Nessa questão da habitação, por exemplo, um jovem não consegue hoje comprar uma casa em Portugal porque ele, né, os juros é decidido pelo Banco Central. Então, é extremamente cruel e injusto que uma economia, que as decisões partam, né, de economias fortes, mais fortes, como a alemã, né, a economia francesa, a própria Espanha, que o que se aplique lá também se aplique a um país que não tem um poder econômico como tem essas outras nações, né? Um país que sofreu uma desindustrialização muito pesada, né? Que hoje sobrevive aí de serviços, né? De turismo, comércio e turismo. Então, é isso. O PCP tá sempre falando sobre essas questões, né? Tocando o dedo nessas feridas, tentando mostrar para a classe trabalhadora que é a realidade material que move, né, a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e não as questões morais, né? Agora, por exemplo, a gente está sofrendo aqui uma ofensiva muito forte como imigrantes, né? Nós, imigrantes, somos os alvos. Isso não é só em Portugal, é na Europa como um todo, né? Nós estamos aqui para roubar tudo, né? Roubar os empregos, roubar as casas, sendo que é praticamente o contrário, né? A gente está aqui para contribuir, né? Culturalmente, socialmente, economicamente, né? Hoje a Previdência Social aqui em Portugal, boa parte do que é arrecadado vem, né, do pagamento de trabalhadores imigrantes, né? Hoje o Brasil é a maior comunidade da Europa, né? A maior comunidade de brasileiros na Europa está em Portugal. A gente tem uma troca cultural muito forte, né? Muito grande, e não só Brasil, mas também outros países, né? Os países das antigas colônias, né? Cabo Verde, Moçambique, Angola. Então, o PCP ele trabalha em todas essas frentes, né? Nas frentes de defesa da imigração, nas frentes de defesa da luta antirracista, também é um problema muito sério que a gente enfrenta aqui em Portugal, né? Na luta pela habitação, nessa luta por soberania, né, em relação às decisões da União Europeia. Então, assim, é um partido de enfrentamento, né, que tenta fazer o que pode ser feito, né, diante de um cenário onde a representação parlamentar não é a que a gente gostaria que fosse, né? A gente vai entrar em eleições agora e acredito eu que a esquerda vai voltar a crescer, porque esse governo de direita, né, do PSD foi um fiasco, tanto que caiu, né, porque o primeiro-ministro estava envolvido aí em favorecimentos das suas empresas privadas, né, juntando aí, né, fazendo do Estado o balcão da burguesia, né, porque o Estado, ele basicamente ele é um balcão de negócios da burguesia, e o outro partido anterior, que é o Partido Socialista, que infelizmente, né, e digo isso com muita tristeza, de socialismo tem pouco, né, é um partido que vota muito mais com a direita do que com a esquerda, e não sou eu que estou dizendo, vocês podem entrar aí no site da Assembleia da República Portuguesa e conferir como que o PS vem votando nos últimos 10 anos, né? A gente vive um governo de direita hoje que aprofunda as crises, mas essas crises não são de agora, né? São crises que foram herdadas de um governo que deveria ser minimamente, né, social-democrata, né? Tá longe de ser socialista, mas minimamente social-democrata, mas infelizmente não tem favorecido a classe trabalhadora de forma alguma. Então, acho que é mais ou menos isso. Nossa, esse cenário que você traz, Stephanie, não tem como, guardadas as devidas, claro, né, singularidades, particularidades, não tem como não pensar no cenário brasileiro. Sim. Né, assim, a partir inclusive de uma coisa importante que você trouxe das escolhas liberais ou neoliberais que a gente pode falar, né, e o que pode acarretar. Então, acho que fica quase como um aviso, sabe? E a gente que tem aqui um posicionamento à esquerda, de fato, a esquerda, inclusive, do próprio governo, que tem, né, uma colocação mais crítica, justamente a partir de certas escolhas mais liberais,
a gente, de alguma forma, tem tentado fazer esse alerta, sabe? O que pode acarretar certas escolhas a partir dessa lógica mesmo, né? Acho que você faz um panorama bastante importante para a gente que está vivenciando aqui a realidade brasileira mais, né, assim, literalmente mesmo, né, que estamos aqui, não tem como não olhar para isso e minimamente pensar, bom, é isso, né? As escolhas que são feitas por um viés mais neoliberal têm as suas consequências, né? Então, acho que fica aí como um alerta de alguma forma. O Sil, quero agradecê-lo, ele ofereceu 10 assinaturas de presente aqui, gente, para o nosso canal. Valeu, meu querido, muito obrigada. E ele faz um comentário aqui a partir da sua colocação, Stephanie. Ele diz: Stephanie, um país que não tem soberania sobre a emissão de sua moeda não tem soberania e ponto. Minha saudação aos comunas portugas. É isso mesmo, né? Hoje Portugal faz parte da zona euro, né? Então, como eu disse, todas as políticas econômicas decididas por Bruxelas, Portugal acata e independente se isso vai prejudicar a pesca, né? A pesca, por exemplo, em Portugal é um setor forte, deveria ser, né? Mas não é, está subjugada, né? Assim como o próprio turismo, né? Que querendo ou não a gente critica muito a questão do turismo, né? Que um país não pode se basear só no turismo e nos serviços, né? Mas se Portugal tivesse a sua soberania, né, fosse um país que apostasse no desenvolvimento interno, na industrialização, né, tivesse uma moeda própria, não fizesse parte de todo um sistema econômico de bloco, né, a história poderia ser diferente. Mas nesse momento a gente está lutando pelo mínimo, né, que é pelo menos ter aí um respeito mínimo à dignidade, né? A dignidade humana, a dignidade dos trabalhadores, você ter um salário digno, ter o direito, né, na Constituição, que é o direito à habitação, que é o direito à saúde, e que nem isso a gente tem, né? Infelizmente. Totalmente. Olha só, tem uma notícia aqui que eu queria trazer, até para te perguntar, Stephanie, eu vou colocar na tela. Esse garoto, gente, ontem eu até comentei a respeito disso, que é desse adolescente aqui, ele é um brasileiro palestino, né? E ele está preso, ele foi sequestrado num campo de tortura, ele é primo do brasileiro palestino assassinado na prisão israelense, o Salam al-Din Yasser Hamad, que está à direita aí da foto, tá? De 17 anos. Ele é primo do Walid Amhed, eu não sei como pronuncia, tá, gente? Que é esse que está à esquerda aí na foto. Ele é um outro também adolescente brasileiro palestino que foi torturado e assassinado pela fome pelos israelenses. Esse garoto que morreu, inclusive, ele morreu de desnutrição, né? O que tem realmente de informação que a FEPAL trouxe é que ele morreu de desnutrição. E esse que está aí, né, mais em destaque, é o garoto que tá, ele segue, né? Ele foi sequestrado e segue preso na prisão de Ofer, que ela é uma conhecida prisão por justamente praticar tortura, né? E o que a gente tem de informação a partir da FEPAL, que eles conversaram com a família desse garoto, é que ele está preso, não há nenhuma informação para além disso, a gente não sabe sequer por quais crimes ele foi preso, se existe um devido processo legal, quais as condições desse garoto, o que está acontecendo. E até então, a partir dessa informação, a gente não tem nenhuma informação sobre o posicionamento mesmo do governo brasileiro, né? O que o Itamaraty tem se posicionado, primeiramente em razão desse assassinato desse garoto, né? Do que estava na foto junto, e esse que segue preso. Não existe nenhum, ao menos, Stephanie, aí que eu gostaria muito de te ouvir, um pedido de uma solicitação de informações para o governo de Israel. O que está acontecendo? Quais as condições? É um brasileiro, é um adolescente brasileiro que está preso. Né? Em relação ao outro que já foi assassinado, já morreu também, né? Quer dizer, eu queria te ouvir sobre essa questão mesmo, desse posicionamento da diplomacia brasileira e do próprio presidente
em razão a esses dois casos específicos, mas, claro, sobre a situação de Gaza, né, da Palestina, que a gente tem acompanhado. Bom, é um posicionamento, assim, vergonhoso, né? Eu falo isso com plena convicção, vergonhoso e triste, né? Porque é aquilo, o grau de civilidade, né, de uma sociedade, você pode medi-la pela maneira como ela trata seus prisioneiros, né? Então, a gente está falando aí de um Estado que pratica políticas de tortura, né, contra os seus prisioneiros, é um Estado que tem políticas genocidas de limpeza étnica, e assim, me admira muito que o governo brasileiro solte notas de repúdio, né, mas na hora de realmente fazer algo prático, né, algo que realmente vá atingir a estrutura, né, como a gente estava falando antes, pouco é feito, né? E nesse caso ainda é mais grave porque até o momento, pelo menos, né, até o momento em que a gente começou aqui a nossa conversa, realmente não tinha nenhum posicionamento em relação à prisão desse brasileiro. Israel diz que ele foi preso por resistência, né? Por fabricar coquetel Molotov, por jogar pedras em tanques, né, de israelenses, né, de colonos, né, que eles chamam esses invasores de colonos, e infelizmente essa é uma realidade que assim, eu acho que já não se tem muito mais o que falar, né, a gente está vendo um genocídio sendo transmitido ao vivo. No ano passado eu tive a oportunidade, né, eu cobri duas guerras, eu fui para a guerra da Ucrânia, né, fui para a região do Donbass, depois voltei para a Rússia para participar da cúpula dos BRICS, e lá eu tive a oportunidade de questionar o Mauro Vieira, né, o nosso ministro das Relações Exteriores. E, assim, uma das questões que eu coloquei para o Mauro Vieira era o que faltava, né, para o Brasil cortar, de fato, né, relações diplomáticas com Israel, se era por questões de dependência econômica, tecnológica, né. Hoje o Brasil, por exemplo, fornece, né, óleos brutos e petróleo para o Estado de Israel, e querendo ou não, você fomenta a guerra, você fomenta o genocídio. Então, assim, é aquele conflito que eu estava dizendo, né? O presidente Lula vai lá e compara o que está acontecendo em Gaza com o Holocausto, né? Fala na cúpula dos BRICS que é um genocídio, né? Tem a fala forte da presidente Dilma também, né? Que agora agora mais uma vez, né, presidente dos bancos do Banco dos BRICS, reforçar, né, que o que acontece ali é um extermínio, né, que a Gaza se tornou hoje um cemitério a céu aberto, mas assim, são falas impactantes, fortes, que têm a sua importância política, mas na prática, né, não existe aí um cessar dessas relações. E não é algo que vem só do Brasil, né? Claro que a gente tem que olhar para o nosso e cobrar, obviamente, né, como brasileiros, mas isso é um comportamento que vem do mundo inteiro. É só você contar aí, não dá nenhum dedo da mão quantos países realmente sancionaram Israel por esses crimes, né? E, inclusive, eu acho que falta esse tipo de atitude, né? Se fala muito na questão dos acordos, né, de cessar-fogo, que agora estão praticamente todos paralisados, né? Tudo que estava sendo tratado em Doha, depois passaram antes era no Egito, aí depois também foi para o Catar, enfim, está tudo praticamente paralisado, esse silêncio do Itamaraty diante dessa violação aí, né, de mais um brasileiro, né, sofrendo nas mãos do Estado de Israel. E é bom, importante falar, Thalita, que Israel não só atinge e viola os direitos e retira a vida, né, assassina brasileiros na Palestina. A gente tem que lembrar que o Brasil também perdeu cidadãos, incluindo uma bebê de menos de 1 ano, no Líbano, nos ataques de Israel contra o Líbano. Também, né, eu fui para a guerra no Líbano agora, fui lá fazer uma série de reportagens, inclusive com brasileiros, né? Eu estive com uma brasileira, a Cláudia Melren, que teve a sua casa atingida por 6 mísseis israelenses, né? E hoje ela conseguiu retornar para o Brasil e conseguiu recomeçar a vida dela graças a um apoio do Hezbollah, que eu gosto sempre de reforçar aqui, não é um grupo terrorista, é um partido que possui um braço armado, né? Inclusive,
é muito respeitado por todos os libaneses, seja xiita, sunita, maronita, ortodoxos ou gente que não acredita em nada. Existe um respeito muito grande, né, pelo Hezbollah, porque o Hezbollah é um partido que está em todas as camadas da sociedade, né? Então ele tem uma participação ativa na política libanesa. Então ela só pôde, né, recomeçar graças a esse apoio. E é um apoio que, se não existisse, provavelmente Israel já teria entrado e tomado muito mais do que já tomou do Líbano, né? Assim como está fazendo na Palestina. Então, eu acho que olhar para o Oriente Médio hoje, olhar para as tensões que estão acontecendo ali, é olhar para nós mesmos. Porque o que eles estão fazendo na Palestina é o que eles querem fazer com todos nós. E quando eu digo todos nós, somos nós, países do sul global, países da periferia do capitalismo, né, países que enfrentaram processos de colonização muito duros, né, que até hoje não conseguiram se desenvolver, né, que tem aí todo um contexto de atraso histórico e de dependência, né, primeiro do colonialismo europeu e depois, né, do colonialismo e do imperialismo estadunidense, e que está tentando aí, de alguma forma, respirar, né? E eu espero que o governo Lula olhe para isso, né, tome essa reviravolta da conjuntura geopolítica como um momento para se tomar uma ação efetiva, de olhar para os países que podem trazer um fortalecimento para a economia brasileira, né, que podem fortalecer o regionalismo, né, tentar desfazer aquele papelão, né, vamos dizer assim, que o Brasil fez com a Venezuela na última cúpula em Kazan, né, que foi outra coisa que eu pude acompanhar de perto, né, estive lá, entrevistei o ministro de Comunicações da Venezuela, que inclusive estava fechando parcerias, né, com a TV BRICS e Venezuela, enfim, sobre trazendo... evitar a entrada da Venezuela no BRICS, né, Stephanie? Espero igual. A gente teve aí essa reunião da CELAC hoje, a gente teve aí essa pressão do governo Trump de tarifar todo mundo. Espero que o governo Lula olhe para isso como uma oportunidade de tomar um posicionamento, de liderar uma mudança regional e uma valorização, né, da política econômica brasileira, e olhar para Gaza como se estivesse olhando para si mesmo, né? E tomar uma atitude, parar com esse negócio de carta de repúdio, de nota de repúdio, porque isso não, infelizmente, isso não conteve Israel, não protegeu a vida desses brasileiros, né? E é uma situação, assim, terrível, né? Da família ter que implorar, Terrível. clamar, Não, né? lamentável, assim, saber das condições que o garoto foi morto, aquilo é a barbárie, assim, do seu nível mais explícito, não tem mais o que falar, tem mais o que falar, o garoto foi morto, ele morreu desnutrido, na pior condição possível, Stephanie. Os próprios jornalistas, né, Thalitas, tem uma coisa que anda incomodando muito, e isso vem acontecendo aqui em Portugal também, porque Portugal, o governo português é altamente alinhado aos interesses de Israel, né? Primeiro que Portugal não reconhece o Estado da Palestina, né? E eu até volto lá para aquela crítica ao PS, né? Que o PS teve aí, o Partido Socialista teve aí esses anos todos e nunca reconheceu o Estado da Palestina. E agora vem com o discurso de que Portugal precisa reconhecer o Estado da Palestina. Então, a gente tem isso, né? Aqui também, infelizmente, o lobby sionista é muito pesado e os meios de comunicação aqui tem comentaristas que simplesmente leem releases fornecidos pelo exército israelense, sabe? Assim, na maior cara dura, né? Você não vê um espaço para as vítimas do genocídio palestino, né? Mas quando se trata dos reféns, né, do 7 de outubro, é toda aquela comoção, né, o tempo de antena dedicado. E eu não estou dizendo que, eu não estou desdenhando da dor desses familiares, não é isso. Só que mais de 50 mil pessoas foram assassinadas, e a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, né? Boa parte dessas crianças são crianças que não chegaram nem a completar 1 ano de idade, sabe? Então, assim, é inadmissível ver o silêncio da imprensa, é inadmissível ver as televisões, a TV estatal aqui, né, de Portugal, não tocar no assunto, ou quando fala, sempre coloca aquele viés de que, é o Hamas, grupo terrorista, aquela mesma conversa que fazem com o Hezbollah, que fazem também, né, com o Hamas. Enfim, é muito revoltante. E eu, como jornalista, eu me sinto extremamente
frustrada, revoltada, porque são mais de 200 jornalistas mortos e mortos assim de forma cruel, né? E a gente não vê uma solidariedade dentro da nossa própria profissão, né? A gente não vê uma solidariedade de jornalistas com os profissionais que estão sendo mortos, né, por Israel em Gaza e no Oriente Médio como um todo. Não, perfeito. O lobby sionista aqui na grande imprensa brasileira, então, não precisa nem te falar, né? A começar pela própria Rede Globo. Quer É, dizer, então é lamentável mesmo. Realmente é um cenário. E assim, né, Stephanie? Eu acho que agora, da forma como as coisas estão, não tem. Eu acho que quem tomar uma medida mais efusiva mesmo, de fato, é quem vai protagonizar qualquer tipo de levante do ponto de vista internacional. Porque não tem, não se fala mais. Do ponto de vista internacional, não se fala mais nisso, assim. Não me parece que isso está em discussão, sabe? É bem triste mesmo, assim. não, com Só um certeza. último comentário aqui do Sil, que ele está fazendo uma pergunta, que ele pergunta aqui: em Portugal tem muitos evangélicos sionistas, aqui no Brasil tem muitos militantes do sionismo, da teologia do domínio. Ele está falando porque aqui no Brasil tem evangélicos, ou seja, cristãos, que estão com a bandeira de Israel. Quer dizer, é uma contradição, né? Se a gente for trazer todo um conceito histórico, né, das próprias religiões e das crenças, etc. Mas eu não sei se Portugal também tem um pouco dessa coisa aí de cristãos que defendem Israel, né? Tem porque, querendo ou não, o Brasil é a maior comunidade imigrante aqui e a gente tem um peso enorme das igrejas evangélicas em Portugal. E é aquele mesmo molde. Aqui a igreja não paga imposto, né? Aqui a igreja ajuda a fortalecer partido político, tanto que o próprio Chega, né? Inclusive, no ano passado, eu publiquei uma matéria na revista Brasil Já, que é a revista que eu colaboro aqui, que eu trabalho aqui. Fiz uma matéria contando a história do André Ventura, que é o líder do Chega, e a fundação do Chega, né? E, logicamente, que, né, os brasileiros evangélicos estavam ali naquela estrutura e naquele mesmo modus operandi do Brasil, né? Grupo de WhatsApp, né? Espalhar notícias falsas, usar os cultos religiosos, né? Para ludibriar a classe trabalhadora, principalmente os imigrantes, né? São aqueles que estão desesperados, que precisam de um documento ou que precisam de um emprego, né? Então, teve ali uma ajuda, né, dos evangélicos brasileiros na criação do Chega. Mas aí depois também teve um racha, porque tem também a ala da Igreja Católica, né, da Opus Dei, que é uma ala, né, fervorosa aí dos católicos. Então tem um pouquinho de tudo, sabe? E o sionismo está em todos os lugares, né? O sionismo está nos evangélicos, está ali nos cristãos, o sionismo está na mídia, né, nos grandes jornais, nas grandes emissoras, né, tá nos empreendimentos, na economia, né? Então é uma corrente muito forte a ser quebrada, mas que a gente tem que enfrentar, né, Thalita? A gente tem que Sim. enfrentar de alguma forma. Não há outra alternativa a não ser o enfrentamento, e para fazer esse enfrentamento, a classe trabalhadora precisa estar organizada. Sem organização, a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Bom, então só para te falar aqui as suas palavras finais, trazer o nosso camarada Leandro Fortes aqui, está nos prestigiando, acompanhando. Boa noite, Leandro Fortes, tudo bem? Beijo, beijo pro Leandro, grande camarada. Sinto muita falta dele, de ouvir os editoriais, né, de Galo Mas Preto que ele fazia. Espero que ele volte, retorne em breve, porque faz falta, viu? é Eu estava verdade. sempre assistindo, né? Você, o Aham. Leandro, né? E espero que ele volte em breve, assim como você está aqui agora, iniciando essa nova fase. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. É isso, o Leandro faz falta. Volta e meia ele aparece em algumas lives, aparece como convidado. Aqui no Farol Brasil, aqui no Cultura Brasileira, ele já veio também. E a gente está sempre querendo ele aqui também, porque é muito bom ouvir o Leandro. Realmente ajuda a gente a compreender as coisas, né? Stephanie, obrigada mesmo, até porque eu sei que aí tá tarde, né? Meia-noite e Então já 42. então olha só, que honra. Obrigada, viu, minha querida? Que Mesmo isso. por Eu que agradeço pelo abrir mão convite.
da sua madrugada aí estar aqui com a gente conversando. Mais uma vez aí, sucesso, boa sorte e espero que você volte logo, assim, eu quero realmente que você venha e a gente troque mais ideia, converse, fale de outros assuntos também. Vamos sim, obrigada pelo convite, né? Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando. E só para finalizar, já que o seu programa, né, Cultura Brasileira, e me perguntaram sobre a questão do PCP, né? O Partido Comunista Português tem uma das maiores festas comunistas do mundo, né? Que é a Festa do Avante, que é realizada todo mês de setembro, né? E agora a gente vai ter essa próxima edição, que é uma festa de resistência, de cultura, onde muitos artistas brasileiros se apresentam, né? E aí, em todas as esferas, vai da música, do teatro, de tudo, da política, escritores, enfim. É uma festa muito bonita que o PCP realiza todos os anos. E eu espero que um dia você possa vir aqui visitar, conhecer a Festa do Avante. Vai ser um Claro. prazer te levar lá. Claro, não, e aí você pode vir ao programa para a gente falar justamente sobre essa festa, né? Vamos trazer mais detalhes. Eu não sei como é que é a Revolução dos Cravos, se ela é bastante comemorada ainda, como é que tem essa efeméride, né? Quando acontece aí em Portugal. A gente pode tratar disso também, que eu acho que é importante. Com certeza. E tá chegando aí, né? Daqui uns dias tem Pois aí é, um 25 de abril isso aí. para o povo na rua de novo. Legal, vamos falar sobre isso. Stephanie, obrigada mais uma vez aí, boa noite. Agora sim, boa noite para Boa você. noite, tchau, Tchau, tchau. obrigada. Até a próxima.